O que você faria se você estivesse vivendo a sua vida normal, casa, trabalho, família, e de repente você se desse conta que ET extraterrestre realmente existe? Foi o que eu passei. E eu tô aqui pra compartilhar um pouco como tem sido essa minha experiência de contatos com seres estelares extraterrestres. E vamos aprofundar um pouquinho nisso. Eu tô recebendo um chamado há um tempo para começar a falar exatamente sobre o que eu tenho experienciado dentro do meu micro-universo relacionado à minha mediunidade e aos contatos que eu tenho tido. Eu tô resistindo há um tempo porque a minha mente julga que falar sobre extraterrestres nas redes sociais é algo muito delicado e pode fazer com que eu perca a minha autoridade dentro de um outro ramo de business que eu atuo. Só que não dá mais. A gente já tá no momento aí da transição planetária que não dá mais pra fingir que isso não existe, não dá mais pra fechar os olhos, tá tudo acontecendo. E a gente precisa começar a abrir esse campo e eu estou aqui hoje pra fazer justamente isso. Existe, é claro, um desconforto imenso no meu ser ao falar sobre essa parte da minha vida, da espiritualidade, porque existe uma parte de mim que quer ser aceita, que quer ser entendida, e existem muitas pessoas ao meu redor que não entendem essa parte, que não compreendem isso. Só que eu já vi coisas, eu já experienciei coisas que não dá mais pra eu fechar meus olhos e seguir a minha vida. Não dá mais, não dá mais. Uma vez que você enxerga algo, você não consegue desenxergar. Eu tô aqui pra me colocar mesmo como um canal, contar um pouco da minha história, do meu experienciar, né? Como tem sido essa abertura mediúnica dentro da minha vida. Então, vamos lá! Eu estou a Beatriz, uma mulher de 27 anos que mora em Florianópolis e que acabou de fazer um dos movimentos mais corajosos da vida, que foi abandonar toda a construção que eu estava fazendo, assim, profissional, para adentrar num espaço de total confiança nas mensagens que eu tenho recebido. E eu confio plenamente, porque eu sinto isso e é aí que eu quero entrar. Eu vivi a minha vida toda até os meus 25 anos pautada mentalmente no que eu deveria fazer para ascensionar meu nível socioeconômico. E fiz, estudei, passei na melhor universidade, a coisa aconteceu, entrei numa empresa, me tornei líder, continuava infeliz no rolê. Dentro disso, percebi que eu tenho um coração dentro do meu peito e que esse coração ele recebe informação e ele é uma bússola mesmo na minha vida, ele consegue mediar o que é melhor pra mim, né? A famosa intuição. Comecei a prestar mais atenção nesse lugar intuitivo dentro de mim que até então eu estava ignorando, porque eu tinha planos muito concretos dentro da minha mente de onde eu queria chegar, do que eu queria fazer, e eu estava seguindo isso. Só que eu estava nutrindo, no fim das contas, um lugar de muito vazio dentro do meu peito, porque eu ia, eu fazia, eu conquistava, mas eu continuava infeliz, eu continuava vazia. Eu chegava ali onde eu tinha desenhado e eu não sentia nada, eu só queria correr atrás da próxima conquista. E isso estava me levando para um lugar de pouca fé, pouca confiança na vida. Eu tava meio perdida, assim, tava num lugar meio perdido. E aí, ao começar a prestar mais atenção na minha intuição, algumas coisas começaram a se abrir pra mim, a partir do momento que eu me abri pra elas também, né? Alguns estudos mais dentro do hermetismo, esoterismo, enfim. E dentro disso eu conheci Shambhala, que é uma cura multidimensional, isso há um ano atrás. Então, desde que eu me aproximei dessa energia, um novo paradigma começou a se abrir na minha existência. Eu, que era uma pessoa que estava completamente presa dentro do paradigma material, fazia pesquisa científica, universidade, resultado, meio corporativo, um novo campo começou a se abrir. E dentro desse novo campo surgiram coisas que eu nem imaginava que era possível de existir na realidade. Comecei através das meditações que eu faço, né? Eu comecei a ter contatos com seres que não são daqui, basicamente. E aí eu vou contar, assim, como que foi o meu primeiro contato. Ok, eu tive até que fazer uma pausa aqui para começar a abrir o campo dessa conversa, porque a minha personalidade tem muita resistência para falar sobre isso. Porque eu conheço o julgamento das pessoas que nunca tiveram contato, das pessoas que não acreditam, eu sei o tamanho da delicadeza que é falar sobre esse assunto. Só que eu já estou num estágio da minha consciência, do meu processo evolutivo, em que eu recebo informação, eu canalizo informações e parte do que eu vim fazer aqui na Terra é passar essa mensagem que eu estou passando aqui agora para vocês. Então, vamos lá. Como que foi esse meu primeiro contato? O que aconteceu? Eu medito já há algum tempo. Um belo dia,
Estava eu fazendo minha aula da pós e repentinamente veio assim no meu coração: vai meditar agora. E eu fiquei tipo, tá, fechei meu computador, já morava sozinha aqui, sentei e fui meditar. Rapidamente eu me concentrei e atingi um nível de consciência assim muito diferente e eu vi pela penumbra da luz no meu quarto seres se aproximando de mim, muito altos assim. E tipo, caraca, o que vai acontecer agora? Porque eu nunca tinha vivido isso. Ao mesmo tempo que eu me concentrei na minha respiração e fiquei ali me ancorando na minha respiração para não sair daquele nível de consciência que eu tava. E esse ser se aproximou de mim e tocou na minha têmpora. Encostou literalmente na minha têmpora. Eu senti no meu corpo físico essa pressão. E quando eu senti isso, eu fiquei internamente meio em choque, porque eu nunca tinha experienciado algo na meditação que eu sentisse tão vividamente no meu corpo físico. E aí eu continuei ali respirando, até que o momento que eu saí do processo meditativo e fiquei tipo, o que tá acontecendo aqui? Esse foi o meu primeiro contato. No começo de maio do ano passado, 2023. Depois disso, tudo começou a se abrir muito na minha realidade. Mas muito mesmo. Desde essa meditação, tudo na minha vida mudou. Tudo na minha vida tem mudado. Um novo campo gigantesco se abriu, um novo campo de relembrar quem eu sou e o que eu vim fazer aqui. E desde então, eu tenho muitos contatos assim com seres estelares, através de canalizações, através de meditação, através de sonhos, enfim, eu já estou num processo de comunicação bem íntima. Tanto é que eu estou aqui conversando e passando essa mensagem através do YouTube, porque foi um chamado para eu falar sobre isso que está acontecendo, porque a gente tem vivido, né, a gente quanto humanidade tem vivido os nossos dias totalmente identificado na materialidade. E sinto lhe contar, mas ela não é real. A nossa experiência aqui na Terra, ela é real. A gente está sentindo ela. Mas ela tem prazo de validade. É uma experiência. A gente não é exatamente aquilo que a gente acredita que a gente é. A gente vem de um outro lugar para viver algumas coisas aqui na Terra. Só que o rolê é o seguinte: quando a gente vem aqui pra Terra, a gente esquece quem a gente é. Essa é a regra do jogo do planeta Terra. Todo mundo que vem pra cá perde a memória. E agora a gente tá num momento, por conta da transição planetária, que esse é outro assunto que depois eu gravo outro vídeo, mas assim, a gente tá num momento agora onde estamos sendo convocados para despertar. Porque não dá mais pra gente viver identificado com os mesmos padrões de sofrimento e de apego, achando que a vida é isso, porque não é. Ela é muito além do que a gente vê e do que a gente acredita. A gente tá aqui hoje vivendo a materialidade, vivendo a nossa vida, né? Trabalho, namoro, casa, como se isso fosse a nossa realidade última. Quando na verdade, eu não sei se você sabe disso, mas se não, já vou te informar, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrestre. Então a Terra, ela é um planeta de experienciações. A gente acha que a gente é o que a gente está agora. Então a pessoa que vai todo dia trabalhar e que quer conquistar uma casa e um carro, a gente se apega nisso. Sendo que isso tem prazo de validade. A nossa vida, a nossa passagem aqui na Terra, ela é muito curta. É um piscar de olhos se a gente coloca como um parâmetro a eternidade. Então, assim, a gente tá aqui vivendo, se apegando às coisas materiais, né? Acreditando que a gente é isso e se esquecendo do mais importante no fim das contas, que é a evolução do nosso espírito. E por que eu tô trazendo tudo isso, né? É importante que a gente expanda, ou tente pelo menos expandir um pouco a nossa mente para a realidade do que a gente é, porque isso que aconteceu comigo não foi algo que eu planejei. Ah, eu quero começar a ter contato com extraterrestres, eu quero. Não foi algo planejado. Eu comecei a sentir um despertar dentro do meu coração, um lugar de vontade de estudar e de me apropriar de alguns conteúdos, uma sede da minha alma muito profunda, né? E aí eu comecei esses estudos e comecei essa caminhada. Só que à medida que eu fui abrindo esse campo, o campo que eu vinha sustentando dentro da minha profissão, dentro do que eu escolhia fazer dos meus dias, começou a perder o valor. Porque eu desenhei aquilo, a minha vida antiga, parametrizada somente no paradigma material. Eu não sentia meu coração, eu não sentia quem eu era. Eu estava fazendo as coisas baseadas numa programação default, que é a programação que eu já vim pra Terra instalado em mim, basicamente, que era um lugar de
Eu era muito pobre, eu preciso estudar e eu preciso passar por cima do que eu tô sentindo para conseguir ascensionar de forma socioeconômica para ter uma vida melhor e dar uma vida melhor pra minha família. E aí eu não olhava pro que eu queria, pro que a minha essência queria, eu nunca olhei, eu reprimi isso. Até o momento que eu tive condições materiais, inclusive, de falar, bom, agora eu posso sentir. E aí quando eu abri esse campo do sentir, muita coisa mudou. Muita coisa mudou e muita coisa maravilhosa tem mudado, porque quando a gente sente o fluxo da vida, quando a gente aprende, a gente acorda pro fato que existe um fluxo, existe uma ordem, que a gente pode se conectar com ela e fluir com ela, e essa ordem, ela leva a gente para nossa essência, para nossa verdadeira natureza, ela leva a gente para um lugar muito sagrado, muito divino, de muita paz de espírito. Aceite você ou não aceite, existem muitas outras coisas que estão além do seu campo de visão e do meu também. Só que se eu me fecho e eu decido não acreditar, isso não faz parte da minha realidade, isso não. Quando isso aparece na minha frente, eu surto, eu vou ter um negócio, né? Porque se na minha realidade aquilo não existe e aí do nada isso passa a existir provado como A mais B, dá sempre muito que isso não existe. Mas assim, se eu acredito que não existe Papai Noel, de forma nenhuma, não existe. Eu boto todas as minhas fichas nisso. E aí do nada o Papai Noel entra na minha casa. Eu vou dar bug no sistema. E qual é o meu convite aqui pra você? Você pode não acreditar em seres extraterrestres, você pode não acreditar na espiritualidade, pode não acreditar na vida eterna, mas abra as suas percepções, se permita abrir as suas percepções, se permita a se desapegar um pouquinho, que seja, das verdades absolutas que você tem segurado. Tá chacoalhando, as coisas estão acontecendo para que a gente desperte, para que a gente saia da ilusão que a gente criou enquanto humanidade. Aí tem uma série de outros fatores, mas vou tentar simplificar meu pensamento aqui. Para que a gente saia da ilusão que a gente acreditou e vem acreditando que nós somos a matéria, que nós somos isso e que morreu, acabou. E que a gente desperte para a realidade que é a infinitude da nossa alma. Para que a gente desperte para o propósito que a gente veio cumprir aqui, porque a gente não tá aqui à toa, a gente não tá aqui assim, aí vai portar. Por que você tá aqui na Terra agora? Qual é o objetivo? Qual que é o propósito? O que você sente sobre a sua existência? São coisas importantes da gente refletir. Pra gente estar presente, pra gente conseguir ter uma compreensão melhor, né? Conseguir ter uma compreensão, uma visão mais ampliada da nossa existência. O que é a sua existência pra você? Por que você faz as coisas que você faz? Essas são perguntas meio bastante filosóficas, mas que eu tenho essa alma, eu gosto de ter uma compreensão mais profunda das coisas. E o meu papel aqui, e o meu intuito aqui, é ajudar quem estiver com o coração aberto a enxergar. Porque todos nós vamos ter a oportunidade de ver. E aí isso é uma escolha, Se permita a se desapegar um pouquinho, que seja, das verdades absolutas que você tem segurado. Porque quanto mais você segurar com força verdades absolutas inflexíveis nesse momento que a gente está atravessando, maior a chance de você sofrer, colocando como um defensor fanático de algum ponto de vista. Existem várias formas de enxergar a realidade e esse é o grande ponto de tudo. Mas acho que eu vou encerrar essa conversa por aqui.